Olá, meu nome é Luísa e vou apresentar o trabalho final de manipuladores robóticos. O grupo é composto por mim, por Igor Sartori, Igor Altino e Bernardo Silva. O trabalho foi desenvolvido em Python utilizando a biblioteca YBot e consiste na seguinte proposta. Um robô Stable TX260 de 6 juntas está em uma sala de aula, em frente a um quadro planar e tem um pincel e seu efetuador. O usuário digita um número de 3 dígitos e o manipulador então escreverá esse número no quadro, mantendo sempre o efetuador ortogonal a ele. Os dígitos serão escritos usando segmentos de reta, seguindo o padrão de um display de 7 segmentos. Entre um dígito e outro, há um pequeno espaçamento. Neste trabalho, o controle de força foi abstraído. Consideramos que se a trajetória tiver velocidade constante, for normal à superfície e manter uma distância muito próxima de zero, então a força desejada será obtida. Para simplificar a simulação, fizemos algumas suposições. Primeiro, a posição do quadro é previamente conhecida e o robô já está devidamente alinhado em frente a ele, com o pincel corretamente fixado ao seu efetuador. Segundo, não há nenhum obstáculo entre o quadro branco e o robô, e portanto não há nenhum risco de colisão com algum objeto. Terceiro, o quadro é totalmente plano e sem imperfeições. Quarto, o movimento do robô é ideal. Ele segue as trajetórias com precisão, em velocidade constante, sem erros ou atrasos. E quinto, o controle de força foi abstraído. Embora nossa simulação seja bastante funcional para testar o conceito, ela possui algumas limitações importantes quando comparada a uma aplicação no mundo real, tais como: na simulação, todas as medições, como posição e orientação, são consideradas exatas e o robô segue a trajetória sem desvios. Por outro lado, no mundo real, sensores têm limitações, como ruídos ou atrasos, que podem afetar a precisão da movimentação. O atrito entre o pincel e o quadro não é considerado na simulação, mas na aplicação real, fatores como o material da superfície, o tipo de pincel utilizado e a pressão aplicada podem alterar o comportamento do sistema, exigindo ajustes no controle do robô. Por fim, na simulação, as transições entre segmentos de reta são instantâneas e suaves. No mundo real, essas mudanças podem gerar vibrações ou movimentos abruptos, especialmente em velocidades mais altas. Agora, entrando um pouco a fundo nos detalhes da implementação. Um código se inicia fazendo importações de bibliotecas que serão utilizadas ao longo do programa. Entre elas, a YBot, que fornece as funções necessárias para a simulação, movimentação e controle do manipulador robótico. Após definir o enum de direção, que será útil para o desenho dos segmentos, são feitas as definições necessárias para que o robô e demais objetos apareçam na simulação. Cria-se o robô Stable como posição inicial, o quadro branco e a base do robô. Por fim, inicializa a simulação na variável sim, passando esses objetos e deixando o ambiente de fundo como se fosse uma fábrica. Em seguida, são feitas configurações iniciais e inicialização de parâmetros que serão usados ao longo do código. Por exemplo, variáveis que armazenam dados para plotar os gráficos posteriormente, variáveis de tempo de simulação, parâmetros usados para o desenho dos segmentos dos dígitos numéricos, booleanos que indicam se o efetuador alcançou o quadro se está pintando, entre outras. Este trecho requisita e recebe o número de 3 dígitos do usuário. Caso a entrada fuja do padrão de 3 dígitos, a simulação é abortada com erro. Caso seja digitado corretamente, os dígitos são individualmente inseridos no array number list. Cada dígito será individualmente desenhado, formando o número de 3 dígitos. Em seguida, define-se a função drawSeg. Essa função é a base para o desenho dos segmentos. Primeiro, ela mapeia o dígito atual, primeiro, segundo ou terceiro, para um offset no eixo y, que dará o espaçamento correto entre os dígitos. Além disso, ela mapeia também para qual direção o segmento será desenhado, cima, baixo, direita ou esquerda, que implica uma nova posição no eixo y ou no eixo z. Posteriormente, são definidas as funções drawZero até drawNine, que realizam múltiplas chamadas da função drawSeg para desenhar cada segmento que compõe um dígito. Cada chamada contém os parâmetros de tempo e posição do dígito para cálculo do offset, além dos valores de posição x, y e z e da direção desejada. Além disso, vale ressaltar que durante a mudança entre dígitos, a posição desejada x é tal que oferece uma distância do quadro, com a variável offsetBoard, de modo que o pincel seja retirado do quadro e não o manche durante a transição de dígitos.
A função stGeneral é quem recebe a lista com os 3 dígitos a serem desenhados. De acordo com o número, será chamada a respectiva função draw. Já a função f é utilizada para amenizar a velocidade de queda da função de tarefa. Como a função não é contínua, o controlador tende a ficar muito agressivo perto de w igual a zero, levando o robô a vibrações e a comportamento abrupto. Esta função auxilia, portanto, com que o controlador convirja para a posição desejada. Foi utilizado um valor de A de 0,25 e um W de tolerância de 0,01. O método control é o coração do sistema. Ele calcula o vetor de controle U, que determina como as juntas do robô devem se mover. Primeiro, é computado o erro R, que mede a diferença entre a posição desejada e a posição atual do robô, ajustando também a orientação. Em seguida, é construído o termo de feed-forward, adicionando o movimento previsto ao controle. Então, a jacobiana da tarefa é utilizada para mapear os movimentos das juntas para os movimentos do efetuador e é resolvido o problema de inversão de matriz com período inversa para encontrar o. A função simul resolve a cinemática direta para atualizar a posição das juntas com base na velocidade calculada. Isso atualiza o estado do robô e registra um frame de animação para que seja possível visualizar a trajetória gerada. O loop principal itera Emax vezes para simular o movimento do robô ao longo do tempo. A cada iteração, obtemos a matriz jacobiana geométrica e as posições e rotações atuais do efetuador. O controle é calculado usando a função control e as velocidades das juntas são usadas para simular o movimento. Também armazenamos dados históricos das variáveis principais para posterior análise e visualização. Em seguida, usamos uma nuvem de pontos para visualizar o caminho percorrido pelo efetuador. Esse recurso adiciona animação visual à simulação, mostrando onde o robô desenhou. Finalmente, rodamos a simulação e geramos gráficos que mostram o comportamento do sistema ao longo do tempo. São visualizados a posição das juntas, suas velocidades, funções de tarefa e ação de controle. Esses gráficos ajudam a avaliar a performance do controlador e o comportamento do robô. Por fim, podemos visualizar um gráfico que relaciona a velocidade das juntas com o tempo. Ele demonstra que os limites reais do robô, obtidos no manual, estão sendo respeitados, uma vez que as velocidades máximas ficam restritas a pouco mais de 100 graus por segundo.